Conte Verde apresenta... Header down and in! Robinson! Has he won it? Carrasquilla! Oh! What a finish! And Panama! Minuto da Copa Ouro. Os Estados Unidos jogam para o gasto, vencem a Arábia Saudita na bola parada e é mais uma seleção a se classificar às quartas de final da Copa Ouro. Você está no 6º dia de Minuto Copa Ouro, projeto do Conte Verde que faz a cobertura diária da competição de seleções que movimenta a parte norte e central do continente americano. Eu sou o Tainan Melo e antes da gente falar dos 2 jogos que movimentaram o 6º dia de competições, reforço o pedido para você seguir as nossas redes no Instagram, no Twitter, no Threads, no TikTok, curtindo, compartilhando todo o nosso material, além de ouvir todo o nosso material em áudio no Spotify e também o nosso financiamento no apoia.se/Conte Verde. Você pode ajudar a aumentar, ampliar o nosso trabalho por meio do financiamento, uma ajuda por mês. A partir de R$10 você fortalece o nosso trabalho e amplia a nossa missão de trazer tudo o que ocorre nas seleções ao redor do mundo. Berhalter with a good ball! Chris Richards! Para começar, vamos falar do primeiro jogo do dia, e foi um dos melhores jogos até aqui. Trinidad e Tobago e Haiti entraram em campo com a responsabilidade de ganharem para não deixar a situação em relação à vaga na próxima fase complicada, mas não teve jeito. O empate em 1-1 deixou a situação das duas seleções difícil, mas antes de explicar como fica a situação das equipes, vamos falar como foi o jogo? A partida aconteceu no Shell Energy Stadium em Houston e o primeiro tempo, o jogo todo foi intenso, mas o começo foi muito, principalmente do Haiti. O Haiti jogou muita bola. Trinidad e Tobago teve no primeiro tempo apenas um chute do Nathaniel James, foi para fora, sem grandes perigos, sem exigir grandes defesas, mas o Haiti, assim como aconteceu contra a Arábia Saudita, foi mais time, mais presente no campo de ataque, finalizou mais, procurou mais o gol desde o começo, tanto que o primeiro tempo em questão de finalizações foram 8-1, porém faltava a mesma coisa que aconteceu no jogo contra a Arábia Saudita, faltava a precisão na hora do arremate. Os chutes passavam perto, iam para fora, mas faltava aquele chute na direção do gol. Na primeira chance, e que seria um golaço, chance real, aos 20 minutos, o Providence cobrou escanteio da esquerda e o Nazon completou de calcanhar na primeira trave. Seria um golaço. Aos 27, o Haiti chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento. O Pierre deu um passe por elevação, Pierrot saiu na cara do gol e finalizou na saída do goleiro Marvin Philippe. Mas o gol, depois de revisão da arbitragem de vídeo, foi anulado por impedimento. Mas uma situação foi determinante para mudar o panorama do jogo, talvez não de forma imediata, mas na sequência. Numa das poucas vezes que Trinidad e Tobago ensaiou ao chegar ao campo de ataque, aos 39 minutos, o Duverne, zagueiro do Haiti, cometeu uma falta no Levi Garcia e ele ia sair na cara do gol. Embora estivesse ainda na intermediária, o Levi Garcia só tinha apenas o goleiro do Haiti, o Placide, como barreira para fazer o gol. E com isso, não teve jeito. Cartão vermelho direto, foi expulso o Haiti com um jogador a menos. E essa expulsão muda o desenho da partida, porque o Haiti pressionava com 11 e agora tira um centroavante para recompor a defesa, recompor o sistema defensivo. Mas ainda assim, o Haiti poderia ter uma grande chance no final. Aos 43 minutos, o Placide, goleiro do Haiti, cobrou o tiro de meta, ligação direta, e o Providence recebeu no campo de ataque, saiu correndo com a bola e caiu após uma dividida com um Batê, zagueiro de Trinidad e Tobago. A arbitragem marcou o pênalti,
mas era um lance em que gerava dúvida. E dava para perceber que a arbitragem marcou o pênalti também um pouco pela pressão de ter expulsado o Duvernay 4 minutos antes. Resultado: 5 minutos de revisão na arbitragem de vídeo. Depois de 5 minutos, ele anulou o pênalti. O pênalti foi desmarcado. Com isso, o primeiro tempo terminou empatado em 0-0. O primeiro tempo já foi intenso, mas o segundo tempo, algumas dúvidas, pelo menos essa mudança de etapa. Como viria o Haiti? E como viria a Trinidad e Tobago com um a mais? Porque no primeiro tempo, mesmo com a expulsão, o Haiti continuou em cima. E isso aconteceu também no começo do segundo tempo. E o Haiti, de tanto pressionar, conseguiu abrir o placar. Uma cobrança rápida de falta, o Lúcio, camisa 10, cruzou da direita e o Pierrot finalizou na pequena área e abriu o placar logo aos 3 minutos. E aí muda o jogo. O Haiti tinha um gol de vantagem e ao mesmo tempo um jogador a menos. Então, o que ia fazer? Recuar. Mas não ficar todo mundo no campo de defesa, mas usar as virtudes da seleção de forma favorável. Resguardar um pouco, fortalecer a marcação e apostar na velocidade e na força. Aí Trinidad e Tobago passou a avançar, passou a atacar. Tanto que, se levar em consideração as finalizações das duas seleções no segundo tempo, foram 8-8, diferente do 8-1 do primeiro tempo. Porque Trinidad e Tobago passou a pressionar depois que o Dwight Yorke passou também a fazer as modificações. Ele faz algumas mudanças em que deixa principalmente os lados muito mais velozes e fortes. Principalmente o lado esquerdo. Aos 20 minutos, o Spicer ele foi acionado por um longo lançamento, ganhou da marcação e acertou a trave. E a pressão já era tão intensa que logo veio o empate aos 21. O Molino cobrou falta da esquerda e o Justin Garcia completou de cabeça. Cabeceio preciso, como pede o manual, e que garantiu a igualdade do placar naquele momento. E aí a situação equilibra um pouco, porque o Haiti vai precisar também atacar. E a partir desse instante, o Haiti começa a também voltar a atacar. E o técnico do Haiti faz a opção de trocar jogadores para que tenha mais fôlego no ataque. E essa estratégia pode ter custado a classificação do Haiti, porque aos 38 minutos, o Paul Guen, ele foi acionado em velocidade e o André Raymond o derrubou. Entrada dura, chegada forte. Os jogadores de Trinidad e Tobago acharam que era falta, mas o árbitro desde o início marcou pênalti. E depois da análise da arbitragem de vídeo, foi marcado o pênalti, foi confirmado o pênalti. Em vez da falta fora da área, foi dentro da área mesmo. É um lance muito duvidoso, a depender do ângulo, você tem várias conclusões. Porém, o Prunier pegou muito embaixo, a bola subiu e perdeu a chance. E os acréscimos foram uma loucura, porque as duas seleções não chegaram no estágio que não tinha nada a perder e partiram para cima. A bola não ficou no meio de campo. O Haiti atacava, sobrava para o jogador do Trinidad e Tobago, ligação longa, ligação direta, bola longa para o campo de ataque. Contra-ataque entre 2-3 contra 2-3. Aí voltava para o Haiti a mesma coisa. Foi um jogo louco, frenético, movimentado, intenso. E esse drama em um jogo em que pouca gente talvez esperasse que fosse assim, deixou o jogo com um gosto para quem acompanhou e como a partida foi interessante. E evidenciou duas coisas: um poder de reação até interessante e inicialmente duvidoso de Trinidad e Tobago por causa do desempenho deles diante dos Estados Unidos, que foi muito fraco, mas foi diferente do jogo do Haiti. Porém, quando passou a ter um jogador a mais e se sentiu na necessidade de buscar o resultado, ao contrário do Haiti. O Haiti tropeça de novo nas próprias pernas na Copa Ouro. No jogo contra a Arábia Saudita, jogou muito melhor, mas não converteu a posse de bola em finalizações no alvo e perdeu. Contra a Trinidad e Tobago, chegou a ter um jogador a menos durante mais que um tempo, saiu na frente do placar, cedeu o empate, teve uma claríssima oportunidade no pênalti e foi desperdiçado. E aí a situação fica complicada porque o empate é ruim para os dois. Porque o empate fez com que o jogo entre Estados Unidos e a Arábia Saudita tivesse uma importância maior. E a gente já pula para esse jogo dos anfitriões.
Os Estados Unidos jogaram no Q2 Stadium em Austin contra a Arábia Saudita, e a situação com o empate entre haitianos e a seleção de Trinidad e Tobago, quem vencesse confirmava a classificação às quartas de final. O empate deixava ainda o grupo todo em aberto. E diferente da intensidade de Haiti e Trinidad e Tobago, a Arábia Saudita e Estados Unidos foi um jogo bem abaixo. Os Estados Unidos jogaram para o gasto, mais uma vez deixaram uma interrogação no tanto que eles podem desempenhar, mesmo dentro de todas as circunstâncias que a gente já falou da seleção dos Estados Unidos nos podcasts anteriores sobre como vem a seleção para essa disputa da Copa Ouro. Mas para se ter uma ideia, o goleiro da Arábia Saudita tocou na bola pela primeira vez aos 11 minutos de jogo. Durante os primeiros 11 minutos, nenhuma das duas seleções atacou. Exigiu que o goleiro trabalhasse nem simplesmente para pegar a bola, para reiniciar um jogo. Foi um primeiro tempo muito abaixo. Aos 19 minutos, a Arábia Saudita teve uma chance com o Abrican, que recebeu no lado esquerdo e chutou rasteiro. O Freeze defendeu em 2 tempos, e já no final do primeiro tempo, uma jogada dos Estados Unidos, o Afton cruzou pela esquerda, a bola sobrou para o McGreen na ponta direita, e ele cruzou e o Aguemang cabeceou para a defesa tranquila do Al-Akid. No segundo tempo, aí o jogo foi um pouco mais movimentado, não por bola rolando, mas pela reclamação das duas seleções com a arbitragem. Foi um jogo em que, principalmente no segundo tempo, teve muita disputa, muita entrada forte, discussão, umas chegadas realmente fortes, entradas duras dos dois lados, e que a arbitragem deixava para lá, principalmente em relação a cartões. Em lances em que eram exigidos os cartões, um rigor disciplinar mais forte, isso não aconteceu. Mas em relação ao segundo tempo, desde o começo já ficou evidente que, se na bola rolando ficaria complicado, os Estados Unidos chegariam por meio da bola parada. Tiveram um susto antes. O Al-Oboud recebeu um passe livre na esquerda, bateu colocado, um chute bem bonito. A bola bate no travessão, cai na linha e sai. Mas de qualquer forma o gol seria anulado porque o jogador da Arábia Saudita estava impedido. Mas o lance decisivo ocorreu aos 17 minutos. O Berhalter cobrou falta da direita e o Chris Richards, mais uma vez, uma referência, completou de pé esquerdo para o gol. O lance ficou alguns minutos sob revisão, era um lance em que realmente as linhas precisavam ser traçadas, mas o gol foi confirmado. Com 1-0 no placar, as seleções passaram a ter mais espaço, mas os Estados Unidos tiveram mais tranquilidade para fazer o seu jogo fluir. Muita troca de passes, as substituições também deram uma cara nova à seleção dos Estados Unidos na metade final do segundo tempo, e o jogo passou a ter mais posse de bola, mais troca de passes dos Yankees. Isso não resultou em uma pressão dos anfitriões em buscar o segundo gol, em encurralar o adversário. Longe disso. Foi um jogo em que as finalizações, embora no segundo tempo tenha sido bem diferente do primeiro, mas foi um jogo em que deveria ter ocorrido mais coisas. As seleções tinham capacidade para desempenhar mais do que desempenharam nesse jogo. Tanto que nas estatísticas, ao todo foram apenas 8 finalizações, 5 dos Estados Unidos e 3 da Arábia Saudita, com apenas uma grande chance, que foi o gol dos Estados Unidos, o gol do Chris Richards. Então esse gol, ao fim das contas, foi um gol tranquilo para confirmar a classificação. Os Estados Unidos jogaram para o gasto no mesmo ritmo que Trinidad e Tobago. A diferença é que Trinidad e Tobago na seleção mais abaixo, e os Estados Unidos conseguiram no jogo de estreia construir a vantagem logo cedo. O jogo contra a Arábia Saudita precisou um pouco mais e conseguiu a vitória, mas ainda deixa a desejar. Com os resultados do grupo D nessa segunda rodada, agora são 3 as seleções classificadas às quartas de final. O grupo A tem México e Costa Rica, e agora o grupo D com os Estados Unidos. Na classificação desta chave, os Estados Unidos lideram com 6 pontos, a Arábia Saudita tem 3 pontos, que está no segundo lugar. Em terceiro lugar, o Haiti com 1 ponto e -1 no saldo de gols. Trinidad e Tobago tem 1 ponto também, mas tem -5 no saldo. A próxima rodada, os jogos serão disputados às 8 da noite no domingo, no dia
22. A Arábia Saudita recebe Trinidad e Tobago. O jogo será disputado no Allegiant Stadium, nos arredores de Las Vegas. E Estados Unidos e Haiti se enfrentam no AT&T Stadium, no Texas. O que está em jogo nessa terceira rodada? Os Estados Unidos estão classificados. No jogo entre a Arábia Saudita e Trinidad e Tobago, a Arábia Saudita, com empate, pode se classificar, mas a garantia é vencer. Trinidad e Tobago tem que golear a Arábia Saudita ou torcer para que ganhe e os Estados Unidos vençam o Haiti. A Arábia Saudita pode não passar com um empate se o Haiti ganhar nos Estados Unidos. E aí pode ficar nos critérios de desempate, a depender de como seja a vitória, qual seja o placar do jogo Haiti e Estados Unidos. Se o Haiti ganha dos Estados Unidos com um saldo bom, talvez o empate não seja favorável à Arábia Saudita. Mas ainda assim, das 3 seleções que disputam a vaga, os sauditas têm a situação mais confortável. O Haiti tem que ganhar e tem que torcer para a Arábia Saudita não ganhar. Preferencialmente Trinidad e Tobago vencer, mas vencer talvez por um placar mínimo, para não ficar nos critérios de desempate. E a Copa Ouro vai ter continuidade nessa sexta-feira, no dia 20. 7º dia de competição, com a segunda rodada do Grupo C. Na rodada anterior, pintou a primeira zebra. Essa rodada tem caráter decisivo. Vamos primeiro explicar quais serão os jogos. Às 8h45, jogos no horário de Brasília, a Jamaica entra pressionada para enfrentar Guadalupe. O jogo será no PayPal Park, em San José, na Califórnia. E às 11 da noite, vamos ver até onde a zebra pode aprontar de novo. A Guatemala enfrenta o Panamá. O jogo no Q2 Stadium em Austin, no Texas, às 11 da noite. Classificação nesse grupo: Panamá tem 3 pontos, Guatemala tem 3 pontos, Jamaica tem 0 e Guadalupe também. Então vale acompanhar esses jogos pelo grupo C às 8h45 e às 11 da noite. E você sabe que toda a cobertura da Copa Ouro você acompanha aqui no Conte Verde. E aí eu reforço para você compartilhar esse material, esse podcast, o episódio do Minuto da Copa Ouro. Nós fazemos a cobertura diária da competição. E também você pode acompanhar nas redes sociais o nosso trabalho. No Instagram, no TikTok, no Threads e no Twitter. Pode curtir, comentar, compartilhar, ampliar o alcance do nosso trabalho, bem como ajudar no nosso financiamento por meio do apoia.se/Conte Verde. Porque você sabe que no Conte Verde o caminho da Copa do Mundo e da Copa Ouro passam por aqui.